Olá, bom dia pessoal. Um abraço a todos vocês. Meu nome é Moraes, professor de karatê, corredor de rua. Tem algumas especialidades aí no karatê, que é o quebramento, né? Apresentações de quebramento e algumas habilidades com facas nas duas mãos e outras coisas mais. Apenas coisas assim para enriquecimento do esporte. Eu tem uma filosofia de vida, né? Eu posso dizer assim, tantas as coisas que eu já fiz e continuo fazendo. Sou uma pessoa superativa, tenho 66 para 67 anos, continuo trabalhando, né? Depois de aposentado há mais de uma década e apesar de tudo do meu currículo, eu tenho os meus limites, as minhas dificuldades, né? Porque eu sou TDAH e o TDAH, o cérebro dele é muito elétrico, vai além daquilo que a gente suporta, né? Então é muito complicado. Eu não tenho competência para falar de TDAH porque eu já vivo isso, né? Melhor seria um médico falando, um psicólogo, alguém assim. Então é uma filosofia de vida que eu tenho para compartilhar. Agora, eu sei também que eu tenho pessoas que não gostam de mim, mas não tem problema, ninguém é obrigado a gostar, né? Muitos não. Tem gente que te inveja, né? Tem um lado, se é que pode dizer que é bom, né? Que é como referência, tudo bem. Mas também tem um lado mal, né? Pessoas que querem te prejudicar, que têm inveja do que você foi, do que você é, da sua trajetória, dos seus caminhos, dos seus conhecimentos. E às vezes a pessoa gostaria de ser você, de estar no seu lugar, mas não pode, né? Porque às vezes ele foi um incompetente, não sei. Então eu vim, né, caipira ainda, jovem do interior de Minas Gerais, saindo de Carmo do Cajuru, passando por Frei Inocêncio, trabalhando em fazendas com meu pai, minha família, e nós viemos parar aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, na fazenda Eldorado. Hoje tem uma fundação aliás, fazenda Capitão Eduardo, lá no Ribeiro de Abreu, né, que hoje me parece que tem uma fundação, alguma coisa assim. Então, nós começamos a nossa luta aqui. E no meu início, meu pai me matriculou no Colégio Independência lá no Horto, que era do filho do dono do 7 de setembro, o ex-dono da Arena Independência hoje, né? E eu era aluno do Colégio Independência e era jogador da base, né? Da primeira categoria de base, que era o antigo Dente de Leite, né? O Reinaldo foi do Dente de Leite, o Marcelo foi do Dente de Leite também, e assim, depois de passar pelo Colégio Independência, eu tive uma oportunidade no América mais tarde, passei, né, com o seu Juca, antigo seu Juca, que nos avaliou aqui ao lado do Mineirão, né, no Centro Esportivo Universitário naquela época. Mas meu pai, ele ganhava muito pouco, eu precisava apenas de dinheiro de passagem para treinar. E naquela época não tinha incentivo, não tinha nada. A família mesmo é que pagava as passagens, não tinha ajuda e por isso eu tive de abandonar, né? E aí depois mais tarde, talvez por rebeldia, de tristeza também, não sei, eu cheguei a dormir debaixo do viaduto da Avenida Pedro II. Aquele viaduto lá como está, né? Sempre foi daquele jeito ali. E sempre tive uma experiência, né? Não muito boa, mas naquela época, para mim, não fazia muita diferença, né? Na época do regime militar ainda, muitas coisas aconteciam que deixavam a gente triste, né? E aí depois eu tive uma oportunidade, alguém me deu uma oportunidade para ir para o Rio de Janeiro para trabalhar de auxiliar de armador pela Ferrobras
E aí nós fomos construir o Centro Internacional Rio Tour, no Rio de Janeiro, lá para o lado pelas bandas de Camorim, Recreio dos Bandeirantes, ali mesmo. E depois o serviço da empresa ali terminou, eu voltei para Ribeirão das Neves e dei início a uma nova procura, né? Enquanto não achava nada, a gente pegava bicos, né, de servente pedreiro, ajudante, fábrica de blocos, carregar saco de cimento, blocos, nas cerâmicas também, e aí levando a vida. Na época, o jovem não tinha incentivo, né, como tem hoje. Hoje tem, por muito que seja pequeno, tem. Mas na época do regime militar não tinha. Então, aqueles jovens que estavam aproximando aí seus 17, 18 anos, serviço militar, as empresas não arrumavam emprego para eles, porque se eles fossem aprovados, né, no serviço militar, a empresa tinha de custear, né, o salário da pessoa, mas a pessoa prestando serviço no quartel e tal, né? Então, assim, foi muito difícil. E a gente andava pelas ruas, né? Às vezes 2, 3, 4, aquela turma eram tidos como vagabundos, né? O governo não tinha incentivo nenhum, você não tinha emprego e não tinha nada, ficava batendo perna. Então a própria família te tratava dessa forma, mas era uma época difícil mesmo, né? Então aí eu tive uma oportunidade, fui para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, o meu objetivo era o seguinte: como estava muito difícil viver aqui na época do regime militar, como em qualquer capital do país, eu pensava que se eu fosse para o Rio de Janeiro, que eu já tive uma pequena experiência lá, eu teria lá praia, lugar onde tomar banho, alguma coisa assim, ia morar na rua. E assim eu fui para Niterói, para morar na rua, para escolher uma marquise e dormir ali. Mas Deus foi tão generoso comigo, que eu sentado numa praça em Niterói, num banquinho na esquina da praça, assim, onde tenha mais ou menos 20 bancos, eis que senta perto de mim um casal. Podia sentar em qualquer outro lugar, porque eu estava mal vestido, suado e tudo, mas sentaram no mesmo banco que eu estava sentado. E ali veio no meu coração uma voz ali que era para fazer perguntas para aquele casal sobre uma agência de emprego, que era muito comum na época. E através de alguma troca de informação, o homem ele não tinha muito interesse em me ouvir, mas a mulher dele, eu lembro, eu ouvi ela falar com ele. Bem, o moço parece que está falando a verdade. Quem sabe você pode ajudá-lo? Ajuda ele. Então eu já tinha contado a minha história para eles, né? E aí o cidadão me deu um cartãozinho para eu apresentar na Planitec, empresa de segurança e vigilância, transporte de valores, que selecionava o pessoal para a Academia de Frei Caneca, para se submeter ao curso lá, né? E aí ele pagou minha alimentação, arrumou um alojamento para mim. No outro dia eu me apresentei lá e passei por esse processo de treinamento, a princípio como serviços gerais, e depois eu fui prestar o exame na Academia de Frei Caneca, e onde tinham quase 60 alunos, né, da nossa turma, passaram apenas 5. E eu fui o quinto colocado. Né? Naquela época nós atirávamos com o antigo revólver calibre 38, cano longo, né? Que hoje não se usa mais, e a carabina 22, olha só, né? A carabina 22 hoje não vale nada, você não... Se você der aquilo para um bandido, ele joga aquilo no lixo, né? Mas é o que tinha na época para prestação de serviço na área de segurança privada no Rio de Janeiro. Então eu atirei muito com a carabina 22 e aí eu fui aprovado e prestei serviço pela Planitec.
no Rio de Janeiro, né, e Niterói também. Então, depois de passar por essa empresa, ser aprovado, né, com o certificado da Academia de Frei Caneca, na época, né, hoje eu não sei como é o chamado lá, aqui em Minas era coordenado pela COSEG, né, Coordenadoria Geral de Segurança, lá no Rio de Janeiro tinha um outro nome parecido, que era um órgão da Secretaria Estadual, né, da área de segurança, que gerenciava a parte de segurança. Depois é que passou a ser coordenada, né, pela Polícia Federal, né, registrada, eu também sou registrado pela Polícia Federal, né, que durante o transcorrer aí das reciclagens e tudo, aí já estava mais a cargo da Polícia Federal. Além disso, eu passei também pelo Banco Central do Brasil, Delegacia Regional do Banco Central do Brasil em Belo Horizonte, né? Aqui atendia os estados era Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais e parece que tinha um outro estado. Então, trabalhei no Banco Central do Brasil, né, na tesouraria. Então, lá eu trabalhava com a Boito calibre 12, 2 canos. Ficava em pé ali 12 horas, né, com aquele debaixo do braço e ninguém podia chegar perto de mim nem para pedir informação. Observando aí que a Delegacia Regional do Banco Central não era um banco comum, né? O Banco Central do Brasil, hoje sediado em Brasília, ele tem algumas delegacias em alguns estados. E aqui em Belo Horizonte hoje, essa delegacia ela está lá perto da Assembleia Legislativa. Mas ela já esteve, quando eu entrei, era na rua Tupinambás. Depois nós fomos lá para Santa Lúcia, né? Para Avenida Prudente Moraes, número 135, e aí foi construído esse prédio maravilhoso lá ao lado da Assembleia Legislativa, e a partir daí o pessoal passou a ser concursado. Eu não cheguei a participar do concurso porque tive a informação já um pouco tardia. Então, essa formação na área de segurança privada e transporte de valores, feita em 1978 por mim, no Rio de Janeiro, me abriu essas portas, né? Depois eu passei pela ArcelorMittal, né? Aqui a antiga Belgo Mineira, ali na cidade industrial, onde eu trabalhei 6 anos. Trabalhei também na Fiat Automóveis, montadora lá de Betim, com o Coronel Isaías, Coronel Jufre, Tenente Maurício, fui vigilante da empresa, né, da Fiat Automóveis, e trabalhei ali 5 anos e pouco. Depois eu fui comprar um terreno lá em Rondônia, né, que era um sonho da época, né, um novo Eldorado, e fui para lá tentar a sorte. Então passei pela ArcelorMittal, passei pela Coca-Cola também alguns anos, né, na segurança, na vigilância também. Atuei 10 anos mais ou menos aí no turismo, né, o hotel antigo Real Palace Hotel, que veio a ser Granville e hoje é Grand Darrell, e mais ou menos isso. E ali eu tive a oportunidade de conhecer pessoas famosas, artistas, cantores, veteranos da guerra do Vietnã, autoridades diplomáticas, presidentes, né, de outros países, nos congressos internacionais, sempre era passagem obrigatória praticamente ali por esse hotel, porque Belo Horizonte só tinha 2 hotéis de nível de 5 estrelas na época, que era o antigo Otton Palace Hotel, que já é muito velho, né? O Hotel Del Rey já era antigo na época, ele não era 5 estrelas, e o Real Palace Hotel, onde eu trabalhei, que era 5 estrelas. Então, tudo da elite, né, passava por ali, do esporte e tudo, né? Recepcionávamos muito o pessoal das seleções de vôlei, delegações de congressos internacionais, pilotos, né? Era muito comum pilotos ex-veteranos do Vietnã, da Guerra do Vietnã, via Belo Horizonte. Eu tinha um amigo, né? Fiz amizade com o Mr. Jerry Aguilar, do TNT Sport Page de Dallas. Ele era um piloto, dono de uma companhia aérea,
né? E eu fiquei amigo dele. Sempre quando ele vinha aqui para o Brasil, pedi para comprar aquelas caixas, né? Que vinham mais ou menos com 50 caixas de cappuccino. Ele era apaixonado com o café do Brasil. Então eu saía, fazia city tour, fazia uns passeios, e o Mister Jerry era muito amigo. Depois ele, por ser ex-veterano da guerra do Vietnã, ele aqui no Brasil ainda teve uma crise, né, de problemas psicológicos, que é muito comum, né, com ex-combatentes, né, ex-veteranos de guerra. E aí o hotel fez um contato com a família dele e vieram os parentes aqui para o Brasil, onde levaram, né, o Mister Jerry, né, para terminar a sua recuperação nos Estados Unidos, e, e aí a aeronave também, né? E depois de eu passar aí pelo turismo, né? Eu já me formei em faixa preta de karatê por volta da década de 90. Depois eu fui estudar espanhol, estudar inglês, e depois também eu tive uma oportunidade no estado, né, como professor de educação física. Lecionei no estado também por alguns anos, né? As escolas aqui como Antônio Miguel Cerqueira Neto, Querino Casa Santa, Manuel Martins de Melo, é, Maria Carolina, né? E outras escolas. Então eu tive uma passagem pelo estado e paralelo a esse trabalho no estado, eu também era voluntário, eu dava palestras sobre AIDS, drogas, doenças sexualmente transmissíveis, violência na família e outros temas mais. E os meus alunos, era muito fácil de mexer com eles, eram alunos problemáticos, a maioria deles moradores da Vila Braúnas, né, ou Favela Braúnas, como o pessoal fala, mas como eu tive uma juventude muito difícil e eu tive muita facilidade de lidar com esse tipo de jovem, porque eu já tinha passado por uma parte desse tipo de vida difícil, né? Graças a Deus eu não fiz é, nada assim que me desabonasse, mas assim, a experiência, a vivência que eu tive foi muito importante para que eu entrasse no Estado. Então fui coordenador de cultura, coordenador de esportes, né? E coordenador também de palestras. E também eu lancei um livro, eu escrevi um livro, né? Cujo título é Silêncio em Angicos, né? Uma filosofia de vida é o título, subtítulo do livro. Foi um livro, assim, a primeira experiência que eu tive e eu cheguei a ser premiado pela Assembleia Legislativa por divulgar uma cidade do interior do estado, Carmo do Cajuru, minha cidade onde eu nasci, ali em Angicos, né? Pertence àquela região. E então, aí eu passei também pela Academia de Letras de Ribeirão das Neves, né? Onde eu ocupei a cadeira número 15. Então, eu fui acadêmico aqui também em Ribeirão das Neves e fui árbitro também de karatê, de futebol de campo, diplomado, tá? E futsal. Então, eu trabalhava muito nas escolas e tudo, assim, nas quadras, eu era sempre presente, era muito requisitado, porque o árbitro naquela época, ele trabalhava praticamente sozinho, né? O árbitro de futsal, por exemplo. Né? Agora no karatê não, ele trabalhava o árbitro central mais 4 árbitros, né? Os bandeiras, né? Que trabalhavam auxiliando. É diferente. O futebol de campo era mais, as regras não eram mais antigas, então não era tão complicado como hoje. Então nós formamos nessa área aí. E o tempo foi passando e novos conhecimentos nós fomos adquirindo, né? Eu também me habilitei na época, em 1981, quando surgiu a carteira D. Então eu habilitei direto com a carteira D em 1981, ela está em vigor até hoje, exame toxicológico em dia, e eu posso trabalhar se eu quiser de motorista, sem problema, né? Eu tenho meu carro, não é caminhão, mas eu estou sempre renovando a minha carteira D,
tá bom? Como eu estou chegando próximo aos 70 anos, possivelmente chegando aos 70 eu vou baixar, né? Eu vou, ao invés de renovar a carteira para D, me fugiu a palavra aqui, então eu devo baixar a minha carteira de categoria, baixar de categoria, né? Porque não tem mais pretensões, sou aposentado, eu trabalho ainda porque gosto, porque tenho vigor, porque acho que posso somar. Não porque eu sou incompetente, invejoso ou que queira derrubar pessoas, prejudicar pessoas, não. Eu gosto de desafio, né? E então, para vocês terem uma ideia, com esse sonho, essa vontade de querer, de crescer, de vencer, eu também fui parar na Europa, isso mesmo. Eu fui participar de um intercâmbio internacional na Europa, onde eu tive passagem por Bruxelas, na Bélgica, depois, hoje, naquela época o aeroporto ainda não tinha sofrido aquele atentado não, tá bom? Depois passei por Londres também, tive o prazer de estar hospedado ali, dentro do rio Tamisa, numa embarcação, eu tenho fotos, registros disso, né, que era uma coisa muito gostosa, né, porque naquela época eles fechavam as comportas do rio Tamisa e à noite o leito, né, a água subia e a embarcação ficava balançando, aquela coisa a noite toda, muito legal. E ao amanhecer baixava-se, abria-se as comportas, eu não sei por qual motivo, se por meio de navegação, sinceramente não procurei saber e como funciona hoje. Mas então passei por lá, né? Fazendo intercâmbio, fui abordado no aeroporto de Heathrow. Eu desembarquei em Heathrow e lá eu fui abordado pela polícia e apresentei um crachá como representante aqui do Brasil para fazer esse intercâmbio lá. E na época eu levei muitos disquetes sobre os temas dos quais eu ia falar, que era AIDS, drogas, doenças sexualmente transmissíveis, né? E ali me deixaram de molho, né? Que é comum, tá? No aeroporto, 45 minutos. Eu com a calça parecendo um pano de colchão, né? Toda riscada, assim, a calça vermelha e preta. E uma camisa cheia de letras, assim, também não muito. Não estava vestido como uma pessoa séria, aparentemente, né? Se fosse olhar assim, eu estava muito à vontade. E ali, olharam minhas coisas e tudo, depois de 45 minutos, porque eles analisam, né, o seu comportamento e tal, se você está ansioso, depende tudo do seu comportamento. E aí não tinha nada que me desabonasse, não conseguiram levantar nada a meu respeito e aí me liberaram. Né? Eu quero ressaltar aí que quando eu viajei para a Europa, eu tive o zelo também de passar pelos consulados aqui dos países que eu ia visitar, tá? Eu passei no consulado da Inglaterra, passei da Espanha, e que eu estava indo para lá, levei essas cartas carimbadas pelo consulado, que isso não te dá direito de você entrar, não. Mesmo o consulado aqui tomando conhecimento, você chegando lá, eles podem barrar a sua entrada. A vantagem é que quando você não tem uma carta de uma entidade, uma federação, confederação, assim, que segura a barra para você, você leva essa carta, como eu levei, carimbada pelo o meu professor de karatê, o Sensei Akio Yokoyama, Associação Kenny Rio do Brasil, e tudo direitinho em inglês, né? E aí foi a federação deu esse apoio, a associação também, e isso aí me deixou tranquilo, não tinha por que não entrar, né? Mas fiquei de molho lá esse tempo. E depois eu passei, voltando para o Brasil, eu voltei
para o turismo. Trabalhei mais um tempo no Hotel BH Lourdes, ali próximo ao Espírito Santo, com Álvares Cabral, alguma coisa assim, perto da Caixa Econômica Federal. Continuei trabalhando no município de Neves como coordenador de projetos, né? Dando palestras, incentivando as escolas a elegerem grêmios estudantis, né? Para assim defender os interesses dos estudantes e tal. Então eu era esse mediador, esse coordenador, né? Quem dirigia, quem tinha esse tipo de conhecimento para trabalhar com a escola e com os alunos, né, para evitar de entidades supostas representantes de grupos estudantis de ficar interferindo e tal, porque naquela época era muito complicado. Então isso foi muito bom aqui no município, aconteceu algumas eleições. Depois eu também fui coordenar projeto na Escola Estadual Francisco Cardoso Assunção, no bairro Atalaia, com karatê, capoeira e vôlei e outras coisas mais. Tive alguns parceiros, professor Edivaldo e o rapaz da capoeira, já esqueci o nome dele aqui, eu chamava Edilu, me parece. E o MPA, Maria Pereira de Araújo, na 2012, 13, 14, pelo Estado também, né? Então tínhamos lá um dojo com muito tatame, com 100 kimonos, e assim nós fomos trabalhando com turmas de manhã e à tarde. Associada a tudo isso, teve uma coisa que eu aprendi desde quando eu vim, quando eu era de menor, que eu vim para Belo Horizonte, doar sangue. Quando aí eu comecei a entender a importância de doar sangue, a primeira vez eu fui doar no Rio de Janeiro. Eu estava por volta de 18 anos, por aí, era permitido, então fui doar sangue no Rio de Janeiro, primeira vez, 1978. E depois eu passei a doar sangue, ainda não existiam os hemocentros, né? Eram bancos particulares e depois que vieram os hemocentros aí. E eu fui doador de sangue, sou, né? Sangue, plaqueta e plasma. Eu estou com 66 anos, segundo o Hemominas, que me classificou, me tem como doador fenotipado. Né? Isso aí é o pessoal mais do Hemominas que sabe te explicar, né? É um sangue que tem fenotipos, que tem características muito especiais, que elas se encaixam para um determinado tipo de paciente. Então, quando você é doador fenotipado, é chamado para fazer essa doação, seu sangue não vai para o banco de sangue, você tira e ele já vai direto para o paciente já está internado esperando o seu sangue, só serve o seu sangue. Então isso é doador fenotipado, beleza? E plaqueta e plasma é um pouco mais complicado porque é muito tempo que a gente gasta, né? Você fica com as duas mãos ali, os dois braços, né, conectados ali com aquelas agulhas, onde o sangue sai, passa por atrás de você, seleciona numa bolsinha pendurada assim no alto. Antigamente era no alto, né? Então ali separava, por exemplo, se fosse plaqueta, separava plaqueta, se fosse plasma, separava o plasma. Aí devolvia o sangue sem a plaqueta ou sem o plasma do outro lado do seu braço. Então seu sangue ficava circulando assim em você e a máquina, né? E muitas pessoas deixavam de doar porque tinha medo de pegar uma AIDS, pegar outra doença e tal. Eu sou doador desde 1978. O Hemominas já falaram comigo que eu posso doar do jeito que eu me cuido e tudo até os 69 anos. Está chegando aí, né? Daqui 3 anos eu encerro, né? E se a gente puder ser útil de outra forma, beleza. E aí, como doador de sangue, plaqueta e plasma, eu tive o prazer de ser escolhido pela ArcelorMittal indicado para um curso de formação de líderes trabalhistas. Então eu fui escolhido pela segurança da ArcelorMittal, fui o único representante da segurança
para fazer o curso de liderança trabalhista, patrocinado pela Escola de Líderes Operários, né, ou Federação de Trabalhadores Cristãos, com a PUC, Pontifícia Universidade Católica. E aí, nessa época, um dos idealizadores desse curso era o falecido já padre Ari de Freitas, né? Que era um padre muito militante na época, assim, em questões sociais. E era odiado pelas Forças Armadas, mas isso aí já é outra coisa, né? Então, sou formado em liderança trabalhista. Formado, eu tenho diploma de formação, né? Então, eu tenho uma experiência na área de segurança privada, de liderança trabalhista, principalmente nessa área. Já fui um pouquinho armeiro, já fui um pouquinho de tudo e ainda estou atuando nessa área, porém hoje jamais em empresa particular, né? E sou aposentado por tempo de serviço. Em 2014, eles chegaram à conclusão que eu, por tempo de serviço, eu já poderia aposentar, porque eu já tinha adquirido 38 anos de carteira assinada de trabalho. Então, eu aposentei em 2014, né, minha carteira foi registrada desde os 14 anos de idade, né, então com em torno de 50, 52 anos aí de registro em carteira. Hoje nós, infelizmente, os nossos jovens, muitos nos envergonham porque para trabalhar um monte de obra, os caras não sabem nada, não lavam um carro, não capinam um lote, não pega piso nem nada, uns caras novos, né? Mas aí com pinta de gente velho, fraco, não aguenta nada. Então a juventude de hoje deixa muito a desejar. Então, atualmente trabalho. Quero trabalhar até morrer, não tem problema nenhum. Fico feliz da vida, não me importa nem quem vai ficar com o meu dinheiro. Que eu não estou falando que eu tenho dinheiro, mas com aquilo que é meu, quando eu morrer, deixa de ser meu, beleza? Isso aí não depende de vontade nem nada, não. Então, trabalho em turno de 12 horas. Segunda, terça, quarta e quinta, né? Ininterrupto esses turnos de só à noite. E aí depois eu tenho folga. Tem 66 para 67 anos, ótima saúde, graças a Deus, porque eu sempre me cuidei. Sou corredor de rua, continuo professor de karatê. Hoje eu levo karatê mais na manha, porque são várias coisas que eu faço. A estrutura muscular, a estrutura física, né, óssea, ligamentos e tudo já sofreram muita carga. Então eu administro com inteligência, mas eu corro aí 20 quilômetros tranquilamente por semana, né? Divido em 2 etapas. Eu corri até pouco tempo, até 2 meses atrás, 140 quilômetros por mês. E com qualidade, não é dando uma de maluco não, tá bom? Bem orientado e tudo, é uma área que eu entendo. Então, como eu já disse, né? Fui ex-jogador do Dente Leite do 7 de setembro, passei na avaliação do América, mas por carência financeira de meu pai pagar as passagens, eu tive de abandonar, né? Porque aquela época a visão de quem jogava bola era vagabundo, né? Na época que o Piazza ainda era morador de Ribeirão das Neves. Então, eu sou um cidadão honesto, eu posso dizer por onde eu passei, não tem nada que me desabone. Tive as minhas dificuldades na adolescência, como eu já disse, cheguei a dormir debaixo do viaduto da Avenida Pedro II, fui para Niterói com o objetivo de dormir na rua, de ser um morador de rua, porque na época do regime militar não tinha incentivo de nada. E qualquer soldado era autoridade para te prender em qualquer lugar. Certo ou errado, você estava encrencado. Tanto que uma vez eu tinha uma pistola 635 que foi o delegado José Rodrigues do DOPS, que ela tinha um registro, né? E eu trabalhando na Fiat Automóveis, os policiais me tomaram isso na rua e eu expliquei que era vigilante da Fiat e tudo, na época do regime militar, tinha um procedimento diferente. Aí um cabeçudo aí
na época, né, eu podia falar isso, da polícia militar, um cabo lá e me tomou aquela arma. E eu falei com ele, olha, eu vou reaver essa arma, ela é minha. E ainda ele me chamou de atrevido, né, que eu era atrevido. Eu falei, não, não sou atrevido, ela é minha, custou meu dinheiro e eu vou pegar ela. Não acreditaram no que eu falei e essa arma sumiu. Até que eu fui na COSEG, na COSEG não, no DOPS, falei com o delegado lá e o Francisco Auricho Mussolini, o Mussolini, eu não sei, não lembro se era bem Francisco o nome dele, redigiu uma carta lá, porque ele era um dos representantes da área de segurança da Fiat, e mandou para o delegado no DOPS. O delegado no DOPS pediu para eu trazer essa carta aqui na região de Neves, onde as delegacias foram intimadas a dar o parecer, assim, onde é que estava essa arma, ela tinha de aparecer. Então minha arma ficou desaparecida muito tempo, até que eu fui chamado no DOPS, né, pelo Dr. Zé Rodrigues, que já faleceu, né, saudoso Dr. Zé Rodrigues, morreu afogado, me parece, não sei se é Guarapari ou Cabo Frio. Aí ele me chamou e me devolveu a minha arma lá no DOPS. E aí eu fiquei preocupado, eles me devolveram a arma e tinha um livrão enorme lá no DOPS, que é muito grosso, né, volumoso, e uma coisa esquisita. Mandaram eu assinar lá e me deram a arma, falou, põe na cintura e pode ir. Aí o chefe do cartório do DOPS, que estava me devolvendo a arma, falou assim, não, mas eu saio daqui, eles vão me tomar no meio da rua. Eles falaram comigo assim, quem está te liberando é o DOPS, é o Dr. Zé Rodrigues. Eles não vão te tomar essa arma. Você vai, põe ela na cintura, não deixa ela aparecer nem nada, e vai para sua casa e leva ela. E assim eu peguei a minha 635, uma pistola pequenininha, né? Ela era pequenininha e a gente colocava ela dentro de um coldre, uma bolsa que eu andava com ela debaixo do braço. E aí depois várias vezes me deram batida para ver e devolver a minha pistola, 635. Né? Muito bonita, muito boa, corta demais da conta, mas hoje eu já não tenho ela mais. Então, como eu já disse para vocês, é isso aí. É uma filosofia de vida, é uma história, pode ser proveitoso para alguns, para outros talvez nem tanto, para os invejosos pior ainda. Mas eu não estou preocupado com o invejoso, porque enquanto ele me inveja, enquanto ele me deseja o mal, eu desejo o bem para ele. Eu oro também para os invejosos, né, para aqueles que me querem me ver pelas costas, me detonar, sei lá. Mas não estou preocupado com isso, né? Então sou avô, sou pai, cidadão honesto e tive a educação de pais semi-analfabetos, vamos dizer assim. Meu pai sabia muito mal escrever o nome dele, veio da roça, mas era um homem muito querido por um ex-prefeito aqui de Belo Horizonte, Dr. Luiz Souza Lima, o filho dele, Dr. Henrique Souza Lima, pela honestidade, pelo tipo de profissional que ele era, dedicado, e não tinha tecnologia, não tinha nada. E ele era incapaz de desviar um centavinho assim das fazendas, assim, do que elas faturavam. Ele passava tudo certinho, muito sistemático. A minha mãe foi voluntária no estado muito tempo, distribuindo sopão, né, naqueles projetos do governo. Ela sediou a minha casa não, a casa da minha mãe, nossa casa, foi sede do governo para distribuir sopa para famílias carentes, famílias pobres, e a minha mãe fazia essa comida ali. Uma senhorinha que tinha um coração enorme, ela já se foi, meu pai também já se foi. Mas essa foi a história de vida que eles deixaram para mim. Foi eu construir alicerçado num casal semi-analfabeto. Assim eles criaram toda a nossa família, eu tenho muito orgulho disso. É uma pena que tem muitas pessoas aí, muito mal. Teve
um emprego na vida, sei lá, e começa a querer pisar nas pessoas, acha que é melhor que todo mundo, mais sábio que todo mundo, e às vezes como a pessoa não tem competência, perdão, ele quer destruir as pessoas, quer desmoralizar as pessoas, quer perseguir as pessoas. Esse tipo de pessoa não vai a lugar nenhum, não vence em lugar nenhum, e são pessoas que nem família ele dá certo. Só ele e ele mesmo. Um abraço aqui para vocês. Fica aí essa lição de vida. Qualquer coisa estamos à disposição. Um beijo nos corações de todos. Paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Só por Jesus. Só por Jesus. Se não for por Ele, nós estamos encrencados. Que Deus os abençoe. Obrigado. Fique com Deus.